Pode adorar. Pode aplaudir nosso Deus com alegria nessa manhã. Isso. Será que Ele tem sido bondoso com você? Será que Ele tem cuidado de você? Pode segurar, pode celebrar, pode fazer um barulho de alegria, de celebração ao Deus santo, 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 santo. Aleluia! Dê um abraço em 3, 4, 5 pessoas perto de você nessa manhã. Diga bom dia, o nosso Deus é santo. Faça isso agora. Não deixe ninguém nessa manhã sem receber um abraço. Isso, se você puder sair do seu lugar, pode organizar esse lugar. Essa é a melhor organização que tem. Se alguém tocou o seu coração nessa manhã que você não abraçou, vá lá, dê um sorriso. Seja um instrumento de Deus, seja um instrumento de cura para essa pessoa que está perto de você. Não sente não, fique de pé só um pouquinho, o nosso dia está só começando. Que privilégio receber vocês. Segunda celebração dessa manhã. Gente, essa música que nós cantamos é uma música nova e eu quero pedir nossa equipe de música, de louvor, para colocar ela em todos os cultos de outubro, pode ser? Todos os cultos de outubro, para a gente aprender, para a gente gravar no nosso coração. Eu gosto de algumas canções, porque tudo que a gente canta aqui, claro, é muito inspirado, é muito abençoado. Mas tem algumas canções que elas focam mais o trono, a majestade e a glória de Deus. É ou não é verdade? A gente sente algo diferente. Claro que a gente canta conquista, a gente canta, vem com Josué lutar em Jericó, como nós cantamos. Mas quando a gente vê uma letra como essa, que diz assim: e os anjos clamam, santo. Que coisa linda. Toda a criação, santo. Exaltado és, santo. Aí a música continua. O teu povo canta. O que o povo canta? Sim ao Rei dos Reis. Tu serás para sempre santo, santo para sempre. Vamos cantar esse coro de novo? Coloca a letra aqui para mim, por favor. Eu canto pouco, né? Por isso eu gosto de ficar perto de vocês. Vem aqui na frente comigo aqui. Vamos cantar. Puxa para mim. E os anjos. Vocês. Forte. Toda criação. Quero ouvir bem forte. Exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás. Agora é a sua vez. E o seu povo canta. Sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. Aí tem uma ponte que diz assim: teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos, os tronos, domínios, governos, poderes. Teu nome é sobre todo nome, teu nome é mais alto, teu nome é maior. Teu nome é sobre todos, tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todo nome. Podemos cantar? Encontrou aí, mídia, pra gente essa parte? Desculpa estar desprogramando tudo aqui, é porque eu amei essa canção. Vamos lá, como é que puxa essa parte aí? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. De novo.
Deus que é santo. Dê uma gratidão a esse Deus que é santo. Então coloque na lista pra gente, tá? Outubro agora, todos os cultos, todos. Eu quero terminar esse mês com isso gravado no nosso coração, porque é um daqueles louvores que a gente merece plantar no nosso coração, tá bom? Tome seu assento por um instantezinho só, rapidamente. Nessa manhã nós temos o privilégio de iniciar uma nova jornada de estudos bíblicos. Nós estudamos já, e vou pedir à nossa equipe que coloque aqui na tela, tudo que nós estudamos ao longo desse ano. É uma jornada linda, é um dos grandes privilégios que nós temos de estudar a Bíblia toda, capa a capa, livro a livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo no culto da família com escola dominical. Nós já estudamos o livro de Juízes, livro de Ruth, livro de 1 Coríntios, estudamos 1 Samuel e 2 Samuel, já são 5 livros completos da Bíblia. Você pode aplaudir o nosso Deus pela sua palavra, por 5 livros. Você que domingo de manhã frequenta esse culto, você já estudou conosco 5 livros completos. E nós estamos entrando agora no 6º livro, que é o livro de Lucas. E eu quero confessar para vocês que eu, estudando a Bíblia, editando essa revista, tenho me apaixonado por Lucas, que é o escritor, e pelo livro, pelo conteúdo. Nós vamos começar hoje. E você já pode adquirir todo o material, ele já está disponível na loja lá embaixo. Nós temos material de adultos, está aqui na minha mão, tá bom? É esse, se você ainda não adquiriu, é só correr lá embaixo e adquirir o seu. No fim dessa reunião vai estar disponível, esse que está aqui na minha mão, ó, tem o de aluno e de professor. Nós temos também esse material, aqui se puder colocar na tela do lado, eu agradeço, para adolescentes, e ele é ministrado à parte. Jovens adultos já são aqui conosco, mas esse material aqui nós temos nesse momento uma classe grande sendo ministrada para adolescentes. E nós temos também o material para todas as faixas etárias, está disponível de 0 a 3, tá? Todo mundo estuda o mesmo conteúdo bíblico, todas as faixas etárias, então 0 a 3 é esse, 4 a 6 é esse que está aqui na minha mão, e 7 a 11, tá bom? Que é o último, é esse que nós temos aqui. Então atenção, papais, tios, vovôs, vovós, na saída, adquira para que todos possam começar conosco essa série de estudos. Eu queria convidar você em estudar o livro de Lucas. Preste atenção em alguns detalhes, porque algumas histórias só aparecem no livro de Lucas. Um exemplo que para mim é muito interessante, Lucas era médico. Então você vai perceber no livro de Lucas uma descrição diferente para as curas de Jesus, por um motivo muito básico. Por ele ser médico, ele conseguia enxergar uma cura como nenhum outro conseguia enxergar. Mateus, Marcos e João não tinham esse olhar sensível. Então você vai descobrir muita coisa interessante. Abra o seu coração, esteja atento para tudo que Deus quer falar. E por fim, antes de nós introduzirmos nossa aula inaugural de hoje, eu queria convidar para vir aqui à frente o pastor Enoque. Sobe aqui, pastor Enoque, e a sua esposa, a Laís também. Sobe aqui, Laís. Hoje eu quero apresentar para vocês esse casal muito precioso, muito querido da nossa igreja. Tem um texto no ministério de Jesus, que Jesus ele foi pregar na sua cidade natal. Imagine só, Jesus ele nasceu em Belém, mas ele cresceu na cidade de Nazaré. Por isso que ele era chamado de Nazareno. E tem um trecho do Novo Testamento onde Jesus ele volta para pregar na sua própria cidade. Ou seja, Jesus ele desenvolveu o seu ministério em Cafarnaum, mas ele volta para Nazaré por quê? Porque ele amava aquela cidade. Lá estavam seus amigos, as referências de infância, os locais onde Jesus cresceu, passou. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em Nazaré, as pessoas não valorizam Jesus pela familiaridade que tinham com eles. Olharam para Jesus e disseram, mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Nós conhecemos ele e seus irmãos. Aí Jesus sai daquela cidade, a Bíblia diz, Jesus não pôde operar muitos milagres naquele lugar. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Nossa igreja é uma igreja que honra os profetas da casa e é uma igreja que honra a prata da casa. Quem aqui ama os pastores que Deus entregou a essa igreja para servir esse rebanho? Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Nós honramos gente fora, recebemos gente fora, mas eu não troco nenhuma pregação de fora por uma prata da casa, por um profeta da casa. E essa revista de Lucas, eu tenho a alegria de anunciar para vocês que ela foi editada
por esse querido homem de Deus que aqui está, prata da casa, pastor Enoque Silva. Eu quero mais uma vez pedir um aplauso. Então, hoje, pastor Enoque, ele vai trazer essa aula inaugural. Eu quero honrar ele, quero honrar a vida da Laís também, porque a gente sabe que às vezes é o pastor que aparece, mas a gente sabe que o peso mesmo quem carrega é a esposa, que se sacrifica, que faz todo o trabalho, e nós queremos honrar a vida de vocês. Vou pedir que vocês estendam a sua mão em direção a esse lugar. Pastor Enoque vai fazer a leitura, vai mergulhar no tema, mas eu quero abençoar, quero honrar a vida desse homem de Deus, quero apresentar todo esse trimestre, que seja um trimestre abençoado, próspero, transformador para todos nós. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, nós queremos louvar o teu santo nome por tudo aquilo que tu tens feito nesse lugar. Por essa jornada tão linda que nós temos experimentado, de estudar a Bíblia nesse lugar. Nós não estudamos um programa, nós não estudamos uma revista, nós estudamos a tua palavra. A tua palavra é viva, é transformadora. O que cura é a palavra, o que gera restauração é a palavra. E nós estamos abrindo o nosso coração nessa manhã. Queremos te louvar pela vida do Enoque, pela vida da Laís, pelo ministério que eles desenvolvem no nosso meio. Como nós admiramos a vida deles, como nós amamos esse casal. Como eles têm sido instrumento de bênção para todo esse rebanho do Templo Central, para toda a igreja em Belém. Nós temos algo em torno de 200.000 pessoas que só a revista de adultos vão ser alcançadas. E nós te louvamos pela instrumentalidade, Senhor, pelo que tu tens colocado no coração desse casal. Que o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro sejam meses de cura. Nós vamos olhar para Jesus, o evangelho do Filho do Homem, aquele que veio à terra, se entregou por nós, sofreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância nessa terra. Senhor, seja louvado por todos os obreiros que são prata da casa, aqueles que nasceram aqui, que são daqui, que ministram continuamente, aqueles que sobem no altar, aqueles que não são conhecidos e mencionados, mas estão espalhados pelo nosso meio. Para que tudo isso aconteça, Pai, existem pessoas que amam a tua obra e que servem. Nós às vezes não vemos e não reconhecemos, mas tu conheces cada uma delas. Recebe toda a nossa gratidão. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém e amém. Receba com muita alegria nessa manhã, pastor Enoque Silva. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 1 ao versículo de número 25. Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 25. Faremos uma leitura conhecida e, como de costume, eu leio um versículo, os irmãos irão lendo outro após mim, até nós terminarmos a leitura sugerida para o estudo de hoje. É certo que nós vamos estudar todo o capítulo de número 1, e este capítulo é um capítulo grande, tem 80 versículos, e nós vamos ler apenas 25 para darmos início ao capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 25. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Os irmãos. Desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, excedendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Por enquanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de quanto tempo se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressavam-se por acenos e permaneciam mudos. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Todos nós. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Eu quero aproveitar esses minutos iniciais para dedicar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração por ter me dado o privilégio de poder ser um dos cooperadores desta obra tão importante. Hoje, como dito pelo nosso pastor Felipe, nós estamos iniciando uma série de estudos baseados no Evangelho escrito por Lucas, e pela infinita misericórdia do Senhor, tive a oportunidade de ser convidado pelo pastor Samuel, pela equipe editorial da PEC, para ser um dos comentaristas. Veja só a forma como estou me expressando. Um dos comentaristas. Na fabricação, ou no compêndio da revista da Escola Bíblica Dominical, a gente não faz sozinho. E glória a Deus, porque não fazemos sozinho.
Isso fala muito do reino de Deus. O reino de Deus é feito por cada um dos súditos do reino. E eu louvo a Deus porque nesse processo de escrita, de edição, reedição da revista de Lucas, eu tive muito apoio. E eu quero aqui enumerar algumas pessoas que me acompanharam bem de perto nesse processo. Pastor Wagner, pastor Estevão, pastor Wilklin, pastor Nixon, que me ajudaram, assim, bem de perto, nos primeiros momentos da escrita, do pensamento, de organizar, tanto de forma teológica, como de forma gramatical, especialmente pastor Estevão, nós passamos horas e horas do dia e da noite, editando e reeditando, antes de mandarmos esse material para ser analisado pelo nosso pastor Samuel, e a equipe bem capaz, muito capaz, de editores, revisores, pastor Felipe, pastor Ney Maranhão, e pastor Samuel, e tantos outros que fazem parte dessa equipe editorial, pastor Jadiel, que me deu todo o suporte, livros para a pesquisa. Pastor Jadiel sempre esteve bem de perto, me acompanhando, me orientando, me mostrando como deveria ser feito. O pastor Tarek me orientando a respeito dos caracteres que deveriam ser postos na revista. Então, irmãos, ninguém faz nada sozinho. E eu glorifico a Deus porque ninguém faz nada sozinho. A honra e a glória é para o Senhor. E como disse pastor Felipe, meu nome aqui está aparecendo, mas o nome da minha esposa foi fundamental. Me lembro das noites que eu perdia o sono, fazendo a revista, e a minha esposa, ela tem eu brinco, eu já falo que é um problema espiritual, que ela não consegue dormir se eu não estiver ao lado dela, E, portanto, ela ia nas madrugadas adentro, me acompanhando, e eu sempre dava para ela ler e ver o que você acha. Então, a primeira impressão foi da minha esposa, e as primeiras críticas também foram da minha esposa, e eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanhou tão de perto nesse processo. Laís, minha esposa, eu te amo. Muito obrigado por me acompanhar, por estar comigo nesse processo. Que Deus abençoe. Sou grato a Deus por tudo mesmo que o Senhor Deus tem feito e realizado em nossas vidas. Dito isso, feito esses agradecimentos, eu também gostaria de dedicar essa revista, esse trabalho, aos meus pais, minha mãe que está ali, me acompanha. Minha mãe é um exemplo de crente, de cristão para mim. Eu me lembro que quando na escola bíblica dominical, eu sempre fui muito travesso. Na realidade, eu era a pior criança da igreja, no quesito bagunça. Bagunça era comigo mesmo. Eu era terrível, brigava na escola dominical, perturbava todos os meus professores. E eu me lembro que, numa dessas, as tias, não estavam mais me suportando e chamou a irmã Maria, que está ali. Irmã Maria, levante a mão, minha mãe. Está ali, minha mãe, não está levantando ali, minha mãe está ali. Chamou a irmã Maria e disseram a ela: olha, a partir de hoje eu não quero que você mande mais seu filho para a igreja, especialmente para a escola dominical, porque ele não deixa ninguém se concentrar, ele perturba todo mundo, fica um caos a sala. A mamãe olhou para ela e disse: se eu não mandar o meu filho para a igreja, eu vou mandar ele para onde? Eu vou continuar mandando ele sim para a igreja. E todo domingo de manhã ela me acordava. E hoje estou aqui, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Lugar dos nossos filhos é na igreja. Obrigado, minha mãe. Quero dedicar também ao um grande incentivador meu, que já foi para a glória semana passada,
irmão José Santiago, meu avô de coração, avô da minha esposa, que sempre me acompanhou, me leu, me incentivou, que Deus possa recebê-lo, já recebeu, e nós estamos agradecendo a Deus pela sua vida. Queridos, vamos ao que de fato nos interessa, porque tem muitas coisas para falar. O capítulo é extenso, é longo, e nós precisamos abordar aqui, pelo menos de uma maneira panorâmica, né, de uma maneira bem panorâmica, o capítulo de número 1. Bom, o capítulo de número 1 do Evangelho de Lucas, nós classificamos, demos uma nomenclatura para ele como o Evangelho do Filho do Homem. Né? O nosso texto áureo se encontra no capítulo 1, versículo de número 31, que diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Nós temos por verdade prática as seguintes palavras: o Evangelho de Lucas ressalta a perfeita humanidade de Jesus, a qual é essencial para ser ele o Salvador. Né? Então, essas são as verdades práticas, a verdade prática, o texto áureo e o capítulo de número 1. Os seus 80 versículos estão divididos ou agrupados em pelo menos 3 tópicos, né, como é de praxe das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, e esses 3 tópicos, eles são apenas um guia para nós seguirmos no estudo, para melhor organizar os capítulos, para melhor organizar os temas que são falados. Né? E os 3 tópicos falam pelo menos de 3 coisas. Primeiro, nos é apresentado o Evangelho de Lucas, nos é apresentado a autoria, a data, o destinatário, nos é apresentado o Evangelho de Lucas. No segundo tópico, nos é mostrado as narrativas da predição do nascimento, tanto de João quanto de Jesus. E por fim, falaremos a respeito do nascimento e da infância de João Batista. Como eu disse, o capítulo de número 1 é talvez se não me recordo de um capítulo maior do Novo Testamento, se não me falha a memória, é o maior capítulo do Novo Testamento. Então, o capítulo de número 1 de Lucas é recheado de informações e informações exclusivas. Muito embora Mateus tenha narrado a respeito do nascimento de Jesus, mas é em Lucas que nós encontraremos uma melhor explicação de como se deu isso. Né? É em Lucas que nós veremos de uma forma muito mais nítida a mensagem que o anjo Gabriel trouxe tanto a Zacarias, e posteriormente a Maria. Então Lucas vai nos dar um leque de informações importantes sobre esse primeiro momento. É importante dizer que o evangelista Lucas, além de ser médico, como aqui já falou o nosso pastor, o evangelista Lucas ele é reconhecido como um dos maiores historiadores, se não o maior historiador do Novo Testamento. Lucas, a respeito de biografias, equivalendo os 2 livros que ele escreveu, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, conta-nos com muita riqueza de detalhe e um grande volume de informações a respeito da vida e ministério de Jesus e também a respeito dos primeiros anos ou décadas da igreja, quando inaugurada ali em Atos dos Apóstolos. Então Lucas recebe esse título de ser o maior historiador, o maior biógrafo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão. Então Lucas ele tem uma habilidade muito grande com a escrita. Ele não é somente médico, Lucas também é um escritor e um escritor nato. Tanto é que nos primeiros versículos nós vemos que Lucas nos traz a informação das seguintes coisas. Lucas diz que ao observar a respeito da vida de Jesus, que muitos empreenderam em contar a história, Lucas ele fez uma acurada investigação para narrar os fatos da melhor forma possível. Então veja que no verso de número 1,
Lucas já nos informa dizendo assim, olha, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, Lucas reconhece que já haviam narrativas sobre a vida de Jesus, e muitas narrativas. Ele diz que muitos houve, muitos houveram, muitas pessoas já tiveram esse empenho, esse trabalho de tentar agrupar de forma cronológica as narrativas sobre a vida de Jesus. E agora ele diz assim, olha, eu, depois de uma acurada investigação, tentei trazer tudo desde a origem para dar a ti. No caso, ele se refere à pessoa que é o destinatário, Teófilo, todas as informações, uma exposição, melhor dizendo, em ordem desses fatos. Então veja só que Lucas, ele não tem somente uma motivação para escrever, mas ele tem um saber como escritor. Ele sabe como vai direcionar a história. Ele vai, primeiramente, pesquisar a história. E a pesquisa que Lucas irá fazer não é uma pesquisa baseada meramente em registros, mas é uma pesquisa baseada em testemunhas oculares da vida e do ministério de Jesus. Então, Lucas vai receber informações importantes, primeiramente, que Lucas teve um contato muito direto com os apóstolos que andaram com Jesus, possivelmente Pedro, João, e teve um contato muito maior com o apóstolo Paulo. Então, Lucas vai ter, propriamente dito, a autoridade para falar de tudo o que ele deixou registrado nesse evangelho. Então, Lucas, ele era um médico, um habilidoso escritor e um excelente historiador. Então, Lucas vai nos narrar de forma bem detalhada partes da vida de Jesus que Mateus não narrou e que Marcos também não narrou. Então, o Evangelho de Lucas é para nós um desafio muito grande. Quando o pastor Samuel nos chamou para ser um dos comentaristas dessa lição, ele me deu a orientação de nós focarmos apenas naquilo que é exclusivo, que era exclusivo do Evangelho de Lucas, visto que já tinha trabalhos excelentes, comentados, por exemplo, do Evangelho de Mateus pelo pastor Itamar, do Evangelho de Marcos pelo pastor Ney Maranhão, que aqui está. Então, você vai ver nessa revista peculiaridades interessantes. Por exemplo, você não vai ver nessa revista histórias como do bom semeador. Você não vai ver porque já foi explorada, tanto em Mateus e muito também em Marcos. Então, Lucas, o Evangelho de Lucas nessa revista será focado, sim, a partir dos pontos exclusivos. E Lucas vai nos oferecer muitos pontos exclusivos sobre a vida de Jesus. Então, nós temos aqui uma narração coordenada dos fatos. Nós temos aqui Lucas, nos é apresentado dessa forma. Ele não foi um dos apóstolos de Jesus, todavia foi um fiel discípulo de Jesus, recebeu as informações sobre a vida de Jesus por testemunhas oculares, pelos próprios apóstolos que andavam com Jesus, ou que andaram com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Ele fez uma acurada investigação sobre todos os fatos da vida de Jesus para se inscrever a uma pessoa que é chamada ou identificada por ele de Teófilo. E é interessante nós abordarmos esse destinatário, porque quando nós vamos estudar, muitas informações tem sobre Teófilo. Muitas informações tem sobre Teófilo. Até a informação ou pontos de vista, por exemplo, que alguns comentaristas acham que Teófilo não era necessariamente uma pessoa, mas um código que Lucas usou para se comunicar com a igreja do primeiro século, visto que a igreja estava passando por uma grande perseguição, e para que essa carta pudesse rodar, ou esse evangelho pudesse rodar com maior liberdade, Lucas se utiliza desse codinome ou desse pseudônimo chamado Teófilo para se comunicar à igreja. Mas isso são pontos de vista de historiadores. Eu particularmente não acredito
dito assim. E a maioria dos estudiosos e teólogos também não acreditam que isso era um pseudônimo, né? Muito embora quem argumente assim tem lá as suas bases para argumentar assim. Só que quando nós lemos o texto sagrado, mergulhamos no texto sagrado, nós vemos que Lucas ele fala com muita, ele se direciona a Teófilo com muita pessoalidade. Ele mostra que Teófilo é de fato alguém muito importante, é uma pessoa proeminente na sociedade daquela época, é alguém que tem uma influência muito grande e possivelmente Teófilo é um novo convertido a quem Lucas endereça esse evangelho e também posteriormente o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós não concordamos, a maioria dos teólogos não concordam que Teófilo era um pseudônimo usado por Lucas para se dirigir a grupos de cristãos da primeira era. Nós acreditamos, firmamos, declaramos que Teófilo de fato era uma pessoa proeminente. Existem relatos, registros, historiadores que tratam Teófilo como uma pessoa, né? E não um pseudônimo para se referir à Igreja do Senhor. Então é importante nós vermos isso, que Lucas também endereça esse evangelho a Teófilo, e Lucas mostra que Teófilo ele tem um zelo muito grande pela fé, né? Um saber muito grande pela fé, um interesse muito grande pela fé, por saber a verdade de Deus. Então Teófilo é alguém sim, uma pessoa sim, e não um pseudônimo. Após isso, após Lucas falar a sua motivação, falar da sua pesquisa, mostrar para nós o destinatário, Lucas ele vai nos trazer um pequeno panorama do contexto histórico em que a história de Jesus foi desenvolvida ou se iniciou. Versículo de número 5, nós vemos que Lucas nos informa que Jesus ele nasceu nos dias de Herodes, rei da Judeia. Jesus nasceu nesse período. Então Lucas, ele começa a inserir ou narrar a história de Jesus a partir do ponto de que no período desse rei, ou no reinado desse rei, alguns dizem que Herodes possivelmente não era um nome, mas era basicamente um nome, não era um nome pessoal, mas era basicamente um nome para se referir a uma dinastia, né, de reis que vinham assim, assumindo os nomes, por exemplo, os faraós, cada faraó tinha o seu nome particular, mas todos eram reconhecidos como faraó, e alguns acham que esse Herodes aqui não era necessariamente um nome de alguém, mas o nome de uma dinastia, né? Mas algo que a gente não vai entrar muito em detalhe, porque nós vemos também que Lucas ele informa, ele é bem básico, ele é bem objetivo ao dizer que a história de Jesus ela começou a ser narrada nos dias de Herodes. Veja só, rei da Judeia, né? Então nós vemos aqui que Lucas também ele é bem pontual na sua fala ao identificar Herodes, e aqui Lucas nos traz um pequeno relato a respeito desse momento histórico em que o anjo do Senhor aparecerá tanto a Zacarias e também a Maria. É só importante dizer que a história da mensagem do anjo do Senhor, ou do anúncio, ou da predição do nascimento, tanto de João como de Jesus, segue-se depois de um período de aproximadamente 400 anos de silêncio, em que Deus não falava através dos seus profetas, não falava através de sonhos, nem de visões, Deus não falava. 400 anos que historiadores, comentaristas, teólogos chamam de 400 anos de trevas. Aquele período que data aquela página em branca do Antigo para o Novo Testamento, de Malaquias a Mateus, ou de Malaquias a Lucas, dá-se ali um período de 400 anos em que Deus não falava mais por intermédio de mensageiros, nem mensageiros angelicais, nem muito menos mensageiros proféticos, né? Então, aquele período em que Israel voltou do cativeiro, e Israel perdeu, propriamente dito, um rei, e as únicas autoridades que estavam regendo Israel nesse período
eram os profetas, e no caso os profetas se calaram, Israel entra em um declínio espiritual, e a única autoridade que tinha, ou a única base de pregação, ou forma de Deus falar, era através de 2 sacerdotes. Então nós vemos aqui, nesses primeiros relatos de Lucas, que o ministério sacerdotal ainda funcionava, e funcionava de forma bem organizada, porque nas descrições iniciais que nós vemos Lucas fazendo sobre Zacarias, nós vemos que Zacarias ele está exercendo seu ministério sacerdotal no templo. Então nós vemos que esse período de trevas de 400 anos, muito embora não houvesse autoridade monárquica e a autoridade profética havia sido esquecida, os sacerdotes ainda continuavam ministrando a palavra de Deus, ensinando o povo, mas mesmo assim não havia necessariamente uma mensagem propriamente dita da parte de Deus. E esse período de trevas, esse período de silêncio em que Deus não fala, através de orientação ou de uma forma profética a Israel, vai ser quebrado, justamente pelo mensageiro angelical, O anjo Gabriel aparecerá para trazer mensagens importantíssimas para a nossa fé. Então Lucas, ele faz questão de mostrar a nós a quebra desse silêncio, ou o rompimento desse silêncio, que havia ou que perdurava por mais de 400, outros chamam de 430 anos, enfim, por mais de 400 anos esse silêncio perdurava, e agora o anjo Gabriel aparece para trazer uma mensagem importante. A primeira, que o Senhor iria levantar no povo de Israel um profeta que viria na unção, na orientação, ou com a mesma mensagem profética do que o profeta Elias. Essa mensagem é importante porque João Batista será exatamente aquele profeta esperado, ou aquele profeta profetizado por grandes profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, João Batista, ele será exatamente a voz que clama no deserto. João Batista será exatamente o Elias que haveria de vir. Agora está sendo profetizado o seu nascimento. João Batista, dentre tantas características que ele tem, será o precursor, aquele que vai primeiro, aquele que vai adiante, aquele que preparará o caminho, que pavimentará a estrada para que o rei possa chegar. A mensagem de João Batista será uma mensagem que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai. A mensagem de João Batista será uma mensagem de arrependimento. O precursor, o preparador do caminho, o anunciador do rei também está sendo anunciado. João Batista é uma pessoa importante, um profeta importante, está sendo anunciado pelo próprio anjo Gabriel, vinda uma mensagem da parte de Deus. Mas nós precisamos correr, porque as horas já se foram, e a gente precisa caminhar para concluir. Quando a gente começa aqui a se empolgar, a gente olha, as horas foram embora, e a gente precisa correr um pouco. Então, depois você pode ler com muito mais calma em sua casa, esse guia de estudo bíblico que é a nossa revista, e você vai identificar ali algumas informações importantes, a respeito da predição de João Batista. É que ele seria um grande profeta, e Jesus mais à frente chama João Batista de o maior homem nascido de mulher. Não existe ninguém maior nascido de mulher do que João Batista, segundo a mensagem de Jesus. Agora é importante, e a gente já começa a fazer um encurtamento, é importante nós observarmos com melhor olhar, ou com um olhar mais de perícia, a mensagem que o anjo Gabriel traz a Maria. A mensagem que o anjo Gabriel traz a Maria, porque Lucas ele será fantástico nessa descrição.
Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai ver que, ao que parece, Mateus escreve o seu Evangelho sobre a perspectiva ou o ponto de vista de José. Tanto é que José, em Mateus, será melhor trabalhado do que Maria. Maria será a receptora do maior bem, da maior promessa, do Salvador de todos nós. Mas Mateus irá trabalhar Jesus a partir do ponto de José. Só que Lucas, ele trabalhará esse nascimento de Jesus a partir do ponto de vista de Maria, porque Maria será o personagem central aqui no primeiro capítulo desse Evangelho de Lucas. Então nós vemos que Lucas dará uma atenção melhor e maior a Maria. E a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, que o nascimento de Maria, o nascimento de Jesus, será um nascimento virginal. E quando nós vamos estudar sobre a encarnação, ou o mistério da encarnação, que é o fato de Deus se tornar carne mediante o nascimento virginal, que foi ocorrido, ou que foi colocado em Maria, e Maria será a portadora dessa graça, nós vemos que essa aqui é o início, é a base da nossa fé, acreditar que Jesus nasceu de uma virgem, sem a participação humana de José, que foi um nascimento sobrenatural, porque se nós não acreditarmos nisto, a nossa base de fé, a nossa pregação será totalmente desacreditada. Cristão, de fato, não pode, em hipótese nenhuma, questionar o nascimento virginal de Jesus. Ou a encarnação de Jesus da forma como os evangelhos narraram. Porque se nós permitirmos que isto aconteça, logo haverá um efeito cascata na nossa fé. Porque se Cristo não nasceu assim, certamente muitas outras coisas da pregação do Evangelho, ou base da pregação do Evangelho, serão também facilmente questionadas. Porque o que nós teremos? Se Cristo não nasceu de uma virgem, como Lucas narra, como os evangelistas narram, se Cristo não nasceu de uma virgem, o que nós teremos? Nós teremos meramente um Cristo histórico, que nasceu como qualquer um de nós. Nós teremos meramente um Cristo humano, e não um Cristo transcendental, e não um Cristo divino. Então é importante nós crermos nesse nascimento virginal, nessa encarnação de Jesus, da forma como se deu, da forma como foi narrada. E eu separei aqui, pelo menos 3 argumentos que comprovam, ou que baseiam a nossa fé, em relação a esse nascimento virginal de Jesus, ou essa encarnação virginal de Jesus. Você talvez não veja no nosso guia de estudo, que é a nossa revista, mas eu separei aqui, porque é importante nós falarmos sobre isso. Primeiro, quando nós falamos sobre a encarnação de Jesus, é importante nós termos em mente que a encarnação de Jesus se dá a partir do ponto de que em Jesus residia 2 naturezas. Primeiro, a natureza humana. Segundo, a natureza terrena. E é importante nós vermos que perfeitamente em Jesus se une tanto a essência do Pai, Deus, o Eterno, e José não tem participação nisso, como a essência da mãe, Maria, virgem, pura, agraciada por Deus, escolhida por Deus para carregar em seu ventre o Salvador da humanidade, o Salvador de todos nós, Então é importante nós partirmos disso. Outra coisa, é importante nós vermos que nessa concepção há uma união, unidas pela concepção do embrião, há uma determinada ação da natureza, do ser gerado por eles. Somente um ser gerado pelo divino e pelo humano pode ser divino e humano. Se Jesus não tivesse nascido da Virgem
Maria, ele pertenceria à mesma classe dos demais filhos de José e Maria. Mas é justamente o seu parentesco divino e humano combinado que estabelece a categoria de sua pessoa. Se Jesus tivesse tido um pai humano, logo ele seria qualquer um de nós. E não teríamos argumentos suficientes para defender tanto a ausência de pecado em sua natureza, quanto a sua divindade pessoal. Lucas capítulo 1, versículo 35 corrobora isso, e Hebreus capítulo 2, versículo 14 corroboram isso. Então é importante nós entendermos que o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, é perfeitamente a união de duas naturezas. É a concepção de duas naturezas. A natureza do Pai divino e a natureza da mãe humana. Jesus encarnou-se, Deus encarnou-se homem para que vencesse o pecado e todos nós pudéssemos ter acesso ao reino de Deus. Então é importante nós não negarmos. Outra coisa, o nascimento virginal de Jesus, ele acaba com todo o machismo que havia na época. E, como diz alguns pregadores, já era para as irmãs ter dado glória a Deus aí. O nascimento virginal de Jesus, ele acaba com aquela falácia de que as mulheres são as culpadas pela queda do homem lá no Éden. Olha, já tem irmã pegando aí o mistério, né? Recentemente, uma conversa na faculdade, alguns amigos meus sabem que eu sou discente de letras na UFPA, e recentemente uma professora de literatura disse o seguinte, que a mulher carrega a culpa do pecado e da queda do homem desde o Éden, e por causa disso a mulher é menosprezada. E ela disse que isso é uma pregação cristã. E eu, não. Pregação cristã não. Porque a nossa pregação cristã mostra que o homem caiu em Adão. Esse homem que caiu em Adão, foi restituído pelo segundo Adão, Cristo. E a mulher, aleluia, ela foi redimida em Cristo, pelo ventre de Maria. Glória a Deus. Então a pregação cristã não diz que a mulher é a culpa pelas mazelas e pelo pecado do homem. A pregação cristã mostra-se que do nascimento virginal de Maria, todos os homens foram salvos, porque a promessa era, da tua semente nascerá um. Da semente da mulher nascerá um. Glória a Deus. É importante nós dizermos isso. Tem muita coisa, irmãos. Faltam 12 segundos. Na verdade, eu já passei 16 segundos. Posso ir hoje? Estou com crédito. Glória a Deus. É importante nós entendermos que o nascimento de Jesus, ele parte do ponto daquilo que nós conhecemos como o esvaziamento de Jesus. E aqui a gente precisa tomar alguns cuidados sobre a teologia ou pensamento teológico a respeito desse esvaziamento de Jesus. E eu quero que você preste atenção, já vou encerrar. Vou falar um pouquinho sobre João Batista e já vou encerrar. Sobre o nascimento teológico de Jesus, alguns teólogos explicam esse esvaziamento, como é que Deus nasceu homem, como é que aconteceu isso. Estava explicando aqui sobre o mistério da encarnação. É uma doutrina fantástica que você precisa ler, compreender, estudar
para que você melhor compreenda as naturezas de Cristo coexistindo em um mesmo corpo, divina e humana. Alguns perguntam, mas ele sendo Deus, por que ele se tornou homem? Poderia essa forma mortal abrigar a essência divina nela? E alguns teólogos dão uma resposta para isso. E alguns vão fazer uma complicada exegese. Veja, exegese. Vão trazer um pensamento de fora para dentro da Bíblia. Não vão extrair da Bíblia. Então, alguns teólogos sistematizaram uma teologia ou uma teoria teológica, que alguns aqui certamente já ouviram, uma grande maioria já ouviram, chamada de kenosis. A kenosis fala-se basicamente a respeito desse esvaziamento de Cristo. Mas é importante nós identificarmos para a seguinte coisa, que existe a kenosis bíblica, que Cristo de fato esvaziou-se, e existe uma kenosis que não é basicamente bíblica, mas só para que os irmãos possam melhor compreender o que eu estou falando, eu até anotei aqui, porque isso aqui é um assunto um tanto que complicadinho para entender. O que é a kenosis? A kenosis diz assim, que para Cristo nascer ele teve que primeiro esvaziar-se. Ou seja, o que é esse esvaziamento? É Cristo saindo de sua glória e abandonando seus atributos. Como? Onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, santidade, para habitar nesse corpo mortal. É esvaziar-se desses atributos exclusivos e divinos. Alguns sustentam essa ideia que Cristo esvaziou-se, e essa eu quero deixar bem aqui claro, fixado, que essa é a falsa kenosis, é a falsa teoria do ensinamento. Desse ensinamento, Cristo esvaziou-se, abandonou, deixou por um tempo seus atributos, e conforme foi caminhando nessa terra, ele passou de homem para Deus. Ou seja, ele nasce vazio de seus atributos, e conforme ele vai crescendo, ele vai recebendo esses atributos, até que chega no momento da sua ressurreição, onde ele diz, todo poder me é dado nos céus e na terra. Veja só, uma ideia sem pé e sem cabeça. Cristo nasce homem e com o passar do tempo ele vai recuperando esses atributos que ele deixou. Essa é a falsa teoria da quinosis. Agora a quinosis que nós entendemos, a verdadeira quinosis, ou a doutrina do esvaziamento de Cristo, nos mostra que Cristo ele não deixou a sua glória. Ele encobriu a sua glória nessa imagem humana mortal. Todavia, Cristo é humano e divino. Cristo continuava sendo humano, onipotente, onipresente. Cristo continuava com seus mesmos atributos, mas esses atributos foram limitados por essa carne. Glória a Deus. Amém? É um ponto complicado. Mas por que acontece isso? Por que Cristo faz isso? Ele faz isso para que hoje eu e você, nós estivéssemos aqui dando glória a Deus. Porque nenhum de nós éramos capazes de suportar aquilo que ele suportou. E nenhum de nós éramos perfeitos o suficiente para darmos a Deus um sacrifício perfeito e imutável, um único sacrifício. Somente Cristo, que encobriu a sua glória nessa imagem humana mortal, foi perfeitamente o Cordeiro de Deus, para que nós estivéssemos aqui, aleluia, restaurados, bonitos, para a glória de Deus. Foi por isso que ele nasceu de uma virgem. Foi por isso que ele nasceu de uma mulher. Aleluia! Pastor Felipe, tinha para falar sobre os cânticos de Simeão, de Ana, mas a gente vai deixar um gosto de quero mais aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.